Bom dia, meu irmão, minha irmã. Deus te abençoe mais uma vez, né? Que a graça de Deus, que sempre é o sustento para a vida humana, seja ele quem for, se ele é um cristão, se ele não é um cristão, se ele critica a palavra de Deus, qualquer pessoa, Deus tem dado a vida a todos, não é verdade? Deus é o fôlego de vida de cada um. Ainda que as pessoas não creem, Deus é o sustentador, Deus dá o sono, Deus dá o descanso, Deus desperta, Deus faz de tudo, não é verdade? Ainda que o incrédulo cumpra o papel dele de não crer em Deus, porque Deus não é feito para ele, ainda que ele foi criado por Deus, mas se ele quer discordar e descrer de Deus, então ele não pode crer, né? Porque ele nunca crerá. Então ele sempre vai falar de Deus, mas ele esquece que a vida que ele tem é Deus que dá, a saúde que ele tem é Deus que dá. Então todas as pessoas, sejam cristãos, não cristãos, sejam séptico, incrédulo, a vida é dada por Deus, né? E assim Deus abençoa a todos. Deus é maravilhoso. Que a graça de Deus sustente você, meu irmão, minha irmã, mais uma semana, né? De trabalho, segundo dia da semana, muitos preparando para o trabalho, talvez alguns que trabalham à noite, chegando do trabalho para descansar, outros já estão no trabalho, e assim Deus vai abençoando a todos, né? Dando vida, saúde, noite para o descanso, dia para o trabalho, o sol, a alimentação, tudo Deus faz por nós, não é verdade? Então temos que ser sempre gratos a Deus e sempre com alegria, glorificando a Deus por todas as coisas, né? Oh, maravilha, Deus é maravilhoso. Você ama a Deus? Deus ama você, você sabe disto, né? Aleluia. Vamos meditar na palavra de Deus, né? No Evangelho de João, no capítulo 10, também no verso 10. O Senhor Jesus disse: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. E eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. É assim que diz o nosso Senhor, né? Ele veio para que tenhamos vida e vida com abundância. Agora, por que ele estava dizendo isso? Para que tenhamos com abundância. E ele veio para trazer esta vida. Então temos que descobrir, né? Essa vida com abundância que nós podemos ter. Não está falando desta vida que natural. Ela vai ser ceifada a qualquer momento, né? Qualquer momento nós podemos sair desta terra, descer à tumba, mas o nosso espírito vai voltar para Deus. Aí depois que é a questão, né? Depois da morte, há algo que temos que encarar. Talvez um dia temos que chegar ao trono de julgamento do Senhor, o qual está destinado. É o conhecido trono branco do juízo, né? Não é nisto que vamos falar nesta manhã, mas pensando nesta vida com abundância. Por quê? Porque nós sabemos que todo ser humano, ele nasce, ele morre. Tudo que tem um princípio tem um fim. E não foi com esse propósito que Deus criou o homem, né? Deus criou o homem para que também ele tenha esta vida eterna. O que ocasionou esta morte física para o homem? Então, o que ocasionou foi que Satanás, né, o opositor do homem, ele veio e roubou a vida que Deus deu para o homem. Quando ele roubou a vida, quer dizer que então agora o homem entrou em morte. Por que o homem entrou em morte? Ele entrou em pecado. Isso levou o homem à desobediência. O pecado, o que é o pecado? O pecado é você desobedecer, né? Uma norma, você ser um infrator de uma norma, você paga uma pena. E quando Deus deu uma ordem ao homem lá no Éden,
Então ele cometeu uma infração, ele desobedeceu a Deus. E ao desobedecer a Deus, então Deus disse que aquilo seria morte. O que é morte, na verdade? Esta morte, então, dita por Deus, era a separação entre o homem e Deus. Quando o homem pecou, então, lá no Éden, ele separou-se de Deus, então ele obteve morte, e até mesmo a morte física. Para este elemento físico, então, passou também a ter a morte, porque Deus disse que ele morreria, então Adão teria que morrer. Primeiro ele separou de Deus, uma morte espiritual, e depois ele teve esta morte física. E com isso, pelo pecado de Adão, Paulo ensinou que por um homem entrou o pecado no mundo. Então, por este pecado de Adão, destituiu e derrubou todos da presença de Deus. Por isso nós nascemos em pecado aqui, desde o pecado de Adão, estamos então debaixo desse pecado, né? Mas só que também por um homem entrou a salvação, o perdão para os pecados. Então, o que é o pecado? É violação de um preceito, né? De alguma coisa que é instituída. Então Deus instituiu, ele disse a Adão, Gênesis 2,16, ele disse, ordenou o Senhor, Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque o dia que dela comeres, certamente morrerás. Então Deus havia dado um preceito, uma ordem, né? Um mandamento, e ao descumprir isto, o homem entrou em pecado. O descumprimento do que Deus quer para nós, é isso que é pecado. Você sabe, a Bíblia disse, não matarás. E você mata alguém, né? Você dá um tiro, dá uma pancada e a pessoa morre, então você cometeu um pecado, você tirou uma vida, né? Não adulterarás. Você tem a sua esposa, não ande com a mulher alheia. Você está ferindo o mandamento de Deus, isso é morte. Não fornicarás, o homem não deve ter fornicação, e quando ele anda fornicando, isso é morte. Então precisamos descobrir os princípios que Deus deixa em sua palavra, e isso traz para o nosso coração a obediência a essa palavra. Quando nós não obedecemos, então nós somos infratores, isto é, nós estamos em pecado. Estar em pecado é estar em desobediência aos princípios que a Bíblia traz para a vida do homem. Então, este é o pecado. E quando nós não vivemos, então, quando nós estamos desobedecendo a Deus, nós estamos em pecado. Seja qual for a ordem. Agora, há muitas coisas, então nós temos que descobrir pela palavra de Deus. Qual é os princípios, os caminhos que Deus quer que nós trilhamos, né? Mas falando do pecado, esse pecado que derrubou o homem, trouxe morte, separou o homem de uma vida espiritual para com Deus. Deus ordenou, não toque no fruto da árvore ou não coma dele, porque o dia que dele comer, certamente morrerás. Então há algo para que nós possamos descobrir qual foi o pecado original. Qual foi esse pecado que derrubou o homem, que trouxe o homem à queda? Que árvore é aquela? Então nós precisamos entender as simbologias bíblicas, conforme Deus deixou para nós.
esta palavra, e nela nós temos a informação necessária para que possamos ver. Mas eu lhe digo outra vez, precisamos crer na palavra de Deus. Eu digo isso, meu irmão, minha irmã, não para ofender, mas que seja uma ajuda. Eu quero ser uma ajuda para você. Eu tenho que mostrar a você o que é real. Se eu desejo o céu, e eu estou lhe apresentando o céu, eu não posso apresentá-lo de qualquer maneira. Eu não posso apresentá-lo segundo os meus pensamentos, segundo o que o humano pensa. Por isso nós temos a palavra de Deus. Se fosse segundo os nossos pensamentos, não precisaríamos da palavra. E os pensamentos humanos, normalmente o que acaba conosco, né? Temos que ter cuidado no que nós falamos, porque o que nós falamos, nós podemos ser salvos ou condenados. Isso é a Bíblia que diz, por suas palavras serás condenado. Então, muito cuidado no que você fala, no que você pensa, porque as nossas palavras, elas serão um testemunho contra nós mesmos, daquilo que falamos ou pensamos de alguém ou de nós próprios, e quanto mais a palavra de Deus. Então, precisamos desta palavra, estarmos adequados dentro dela, porque elas são os princípios de Deus, e nestes princípios que nós encontramos a vida eterna, que é dentro da palavra de Deus, do Deus eterno. Então é dentro desta palavra que ele se mostra, ele se revela. Então ele revelou qual é o pecado original. E dentro da palavra de Deus, nós temos que encontrar a realidade. O que é o pecado? Qual foi o pecado original? O mundo diz, a Eva comeu uma maçã, comeu uma fruta. Se fosse assim, amado irmão, irmã, nós não poderíamos comer uma fruta. Se fosse, por exemplo, uma maçã, a maçã não poderia nem existir, que ao comer maçã nós estaríamos em pecado. Mas você sabe que estas frutas são para o benefício do nosso corpo físico. Então, o que estava dizendo Deus quando disse, não comerás do fruto da árvore, nem nele tocarás? Agora, a árvore, simbologia bíblica dentro da Bíblia, nós temos que descobrir o que são estas coisas. Então, Deus, no livro de Números, nós vemos Deus comparando a Israel, a nação, os homens, como árvores de sândalo. Então você começa a perceber a simbologia bíblica. O Senhor Jesus, ele orou para um cego, e quando aquele cego começou a ver, a sua vista estava turva, ele disse o quê? Eu vejo os homens como árvore que anda. Então há uma simbologia dentro da Bíblia, talvez desconhecida, você nunca ouviu isso. Então precisamos ter fé na palavra de Deus para que ela se esclareça para nós. Se nós estivermos dentro da nossa limitação humana, nós nunca poderemos compreender, porque isso será simplesmente uma fé de nosso raciocínio. E nós precisamos atingir um alvo maior. Precisamos atingir a palavra de Deus, agora em fé e deixando a nossa fé mental para trás e obtermos uma fé da palavra de Deus, para que assim Deus possa esclarecer-se a cada um de nós. Então, por meio da sua palavra, simbologia bíblica, ele está mostrando nesta simbologia e comparando o homem a árvores. Então eu quero que você volte em Gênesis, onde nós temos o relato do pecado original, que Deus disse, do fruto da árvore não comerás. Você vai em Gênesis 3:16,
me perdoe, em Gênesis capítulo 3, você pode ver um diálogo entre a serpente e a mulher. A serpente era o animal mais astuto que Deus tinha criado, que Deus tinha feito. E a serpente disse para a mulher: não comereis de toda a árvore do jardim? Então a mulher respondeu: do fruto das árvores comeremos. Vê você bem isto, é o que está escrito dentro de Gênesis. Dos frutos das árvores. Árvores, arvoredo que dá fruto, aquele fruto Deus disse que seria para mantimento, para alimento do homem. Mas então ela disse: mas do fruto da árvore que está no meio do jardim. Então você vê bem que esta árvore está simbolizando outra coisa, porque ela disse das árvores, plural, e ela disse uma árvore em particular, no singular. Então, o dia que tocasse naquela árvore, aquilo ocasionaria a morte. Então, nesse diálogo entre a serpente e Eva, e você pode me perguntar, mas a serpente falava? Sim, ela está conversando com Eva. E se você observar mais um pouquinho, continuar a leitura, depois o diálogo entre Deus e o homem, a mulher e a serpente, quando Deus estava falando com eles, ali trouxe um juízo. Quando o pecado foi cometido, quando o pecado foi consumado, Deus falando com eles, Deus trouxe então uma sentença a cada um deles. Mas eu quero que você observe então, meu irmão, minha irmã, que esta serpente estava falando com Eva. E aquelas palavras, você vai encontrar que convenceu Eva e aquilo despertou a Eva e ela viu que aquela árvore era desejável e boa para dar entendimento. Ou seja, então, naquele diálogo, algo despertou o entendimento de Eva, além de causar um desejo sobre ela. E assim, então, a Bíblia diz que Eva tomou do fruto e comeu. Agora, algo aí que talvez difícil de falar para que você entenda, mas algo estranho ali aconteceu. E não foi a comida de uma maçã. Foi algo diferente. É como se diz aí nos dizeres mundanos, quando se come alguma coisa e diz que aquilo é muito bom. Aquilo aconteceu com fulano e fulana, eu fiz isso, né? Você vê essa expressão do mundo. Mediante estas coisas. Eu creio que você é inteligente, você está entendendo o que eu quero dizer. Então você vai ver, a serpente falava, e quando Deus trouxe juízo, Deus disse para Adão que ele comeria do suor do seu rosto por causa daquilo. Ele disse que a sentença para a mulher, que ela daria à luz a filhos com dores, né? Então ela seria uma parturiente, uma mulher que teria parto com dores, conceberia filhos sofrendo muita dor. Mas a serpente, Deus disse, sobre o teu ventre rastejarás. Aí então você vai perceber que esta serpente, ela conversava e ela andava. Porque se Deus disse que ela ia rastejar, é porque ela andava. Senão, se ela fosse rastejante, já neste momento, não seria isto um juízo sobre ela. Agora, a serpente, nós a conhecemos por cobra, você vai dizer, mas a cobra é serpente, né? Sim, então você vai ver que no princípio ela falava e era um animal ereto. Deus mudou a sua forma completamente. Talvez você pode estar achando isso um absurdo, você não precisa crer. Mas se você crê na palavra de Deus, depois tem mais na palavra de Deus muitos esclarecimentos. E se você desejar, você pode comunicar, podemos te ajudar da melhor forma possível. Não estamos querendo
trazer uma confusão na sua cabeça, mas queremos trazer o esclarecimento do qual é a palavra de Deus, na qual nós temos a vida eterna, porque ela testifica de Deus. Então aqui nós estamos conhecendo a origem do pecado, a desobediência à palavra de Deus, o que levou o homem à queda. No entanto, esse pecado é o que paira sobre a terra até hoje, da mesma forma em que Satanás usou a mulher para trazer a queda, e a mulher trouxe a queda ao homem Adão. Da mesma forma, o mundo está hoje, da maneira que está, muitas vezes pelo comportamento feminino, cada vez mais deplorável, depravante, insinuante, que é uma infelicidade para o lado feminino comportar-se desta maneira, porque o lado feminino está sendo o alvo que Satanás sempre tem usado para derrubar o homem, pôr o homem em queda, em pecado. Você vê que é o mesmo pecado lá de trás? Eu só estou dizendo isso para que você entenda. Esse comportamento feminino, muitos ouvirão, vai dizer que nós somos machistas. Não, Deus criou você, criou a mim para que nós sejamos santos, que tenhamos a santidade dele. Para termos a santidade dele, é preciso que nós obtenhamos a sua palavra e cumpramos em nosso coração. Então isso vai afastando todo o erro de nossa vida, todo o erro que é uma infração contra a palavra de Deus. Então, o pecado entrou por meio da mulher. Assim nós encontramos que Deus também veio ao mundo, ele nasceu por uma mulher. Quando Deus se fez carne, Deus se encarnou, trouxe a Jesus, ele nasceu pelo ventre feminino. Como o pecado entrou lá atrás, pela via feminina, então a salvação também veio pelo ventre feminino. Como o pecado veio através de um homem, que é Adão, através de Jesus Cristo veio a salvação para todos os homens. Por um homem entrou o pecado a todos os homens, por um homem também entrou a salvação a todos os homens. Este é o trabalho de Deus. Então Deus nasceu por aquela via para tirar o pecado original de sobre a nossa vida. E ao crer na palavra de Deus, então nisso nós obtenhamos a vida eterna. Vida em Jesus, vida com abundância, não falando desta vida na qual nós vivemos correndo o dia inteiro, trabalhando, levanta de manhã, sai às pressas, vai ao trabalho, chega à tarde, é o descanso e pronto para o trabalho, e os problemas, os afazeres, talvez muito, e assim a vida vai, né? E isso não é vida com abundância, isso é vida cansativa, né? Mas é necessária porque precisamos trabalhar para o sustento. Mas ter a vida com abundância é o nosso descanso espiritual, buscando Deus em sua palavra e chegando à obediência a esta palavra. Como o Senhor Jesus disse, aquele que me ama guarda as minhas palavras. Então, se eu amo a Deus, eu vou buscar estas palavras e guardá-las em meu coração, para que assim eu vou livrando de tudo aquilo que é errado. Cada dia que eu vou descobrindo o que é errado em mim, aquilo vai se ajustando segundo a vontade de Deus. E assim isto traz Deus para a nossa vida. Isso traz descanso para a nossa alma, ainda que você tenha o seu corre-corre, os seus problemas, mas você está ancorado. Você está cheio da virtude de Deus, tendo Deus em seu coração, verdadeiramente, vivendo uma vida correta, não enganando a si mesmo, não enganando o seu próximo, mas vivendo uma vida conforme Deus quer que você viva. Então, isto é ter uma vida com abundância, e essa nós só podemos encontrar em Deus. E nós encontramos enquanto estamos aqui, não é depois de nossa morte e nossa ressurreição. Não, a oportunidade para ter esta vida com abundância
é hoje, é agora, é neste momento. É ter uma decisão, dizer, eu quero servir ao meu Deus, ao meu Criador. Eu quero entender a sua palavra, ter a sua revelação e andar segundo os seus propósitos, os seus mandamentos, segundo os seus estatutos, segundo os seus preceitos. E assim, então, com essa decisão, vivendo para Deus e tendo de Deus o dom desta vida eterna, que foi doada em Jesus Cristo para nós, aquele que morreu por nós, ressuscitou, trazendo esta certeza de vida eterna para nós. Então, que o Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, te dê esta vida com abundância, que nós só podemos encontrar em Deus. Deus te abençoe, tenha um bom dia, uma excelente semana de trabalho, um dia abençoado, sempre na presença de Deus. Deus te abençoe, é a minha oração. Deus te prospere em tudo que fizeres. Tenha, então, um bom dia e um bom trabalho. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo.